que pertença ao seu próximo, ao teu próximo. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma pequena abordagem histórica a respeito dos 10 mandamentos, porque nós estaremos entrando hoje no dia do Senhor 1. E em breve, no catecismo, se Deus nos permitir, vamos abordar também os 10 mandamentos como doutrina bíblica. Tá? Há um erro histórico, irmãos, em que acabou resultando das pessoas desprezarem a parte da igreja, despreza os 10 mandamentos como se fosse uma lei que caducou, coisa assim, que não serve mais, Isso é um grande erro, porque a Bíblia toda é nossa regra de fé e prática, e os 10 mandamentos, como nós sabemos, é um código moral perfeito, Nenhum desses mandamentos perdeu a sua validade, tá? Agora, para que nós possamos entender bem o porquê que parte da igreja despreza os 10 mandamentos, é que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, tá? Então, o que acontece? Quando nós sabemos que Cristo tem uma igreja. A igreja, ela foi se desviando ao longo do tempo das Escrituras. E no século XVI, Deus levantou então os reformadores para corrigir a igreja. O objetivo, irmãos, não era organizar uma nova igreja, não era dividir a igreja. Era corrigir a igreja, era que a igreja aceitasse a correção, se corrigisse, Mas isso não aconteceu, e essa reforma, ela apenas corrigiu a igreja. Então, ficou um grupo com a igreja reformada, corrigida, e um grupo em que a igreja ainda estava com desvios, com erros doutrinários, tá? Esse processo da reforma, aconteceram 4 reformas, A luterana, a reforma de Genebra, que nós chamamos da segunda reforma, a reforma anglicana, e uma 4ª reforma, essa que eu quero me referir, que foi a reforma anabatista. Os anabatistas, eles se revoltaram contra os reformadores, dizendo que os reformadores eles não corrigiram toda a igreja e que, segundo eles, havia faltado algo. E o que havia faltado na concepção deles? Eles achavam que os cristãos não deveriam serem fiéis às leis civis, o que não é verdade, porque a Bíblia nos ensina a cumprirmos as leis civis. E eles também discordaram do batismo de crianças. Por que eles discordaram do batismo de crianças? Porque tanto a Igreja Católica Romana como a Igreja Anglicana, que havia feito também uma reforma, obrigavam para que a criança tivesse direitos civis, era obrigado a batizar na igreja. Isso foi corrigido pelos apóstolos, pelos reformadores, perdão. Isso foi corrigido. Não havia mais essa obrigatoriedade para ter os direitos civis. Mas o batismo continuou de forma doutrinária. E eles então, em função dessa questão política, que tanto a igreja anglicana como a igreja católica romana não reconheciam, não davam, as nações que tinham a religião oficial, ou o anglicanismo ou o catolicismo romano, não davam direitos civis às crianças. Então os pais eram obrigados a batizarem seus filhos para que eles tivessem direitos civis. Então, dentro dessa questão política, eles se revoltaram achando que os reformadores deveriam romper com o batismo de crianças também. Só que os reformadores não romperam, porque há uma aliança, E esse batismo, em nenhum momento, nem no Antigo nem no Novo Testamento, existe proibições a isso, ou exclusão das crianças, filhos de cristãos. Então, eles se rebelaram e guardaram essa tradição. Só que com o tempo foram surgindo novas denominações. E essas denominações que foram surgindo, essas denominações que foram surgindo, elas foram importando essa questão doutrinária de não batizar crianças. Só que ao longo do tempo, quando acontece uma distorção assim, é necessário então outras distorções para ir mantendo uma tradição. Então começaram a romper com as alianças do Antigo Testamento, depois romperam com a lei, os 10 mandamentos, dizendo que a lei não podia mais
E finalmente alguns romperam com o Antigo Testamento inteiro, como se o Antigo Testamento não tivesse mais autoridade doutrinária. Seria algo só histórico, né? Então, isso obviamente foi um erro, tá? Que aconteceu. Então, dentro desse cenário, nós vemos que parte da igreja, então, ela abandonou a observância dos 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos, eles são novamente ensinados no Novo Testamento. Os 10 mandamentos são ensinados no Novo Testamento, e Cristo se aprofundou em cada um desses mandamentos, tá? Então, quando nós olhamos a realidade hoje, em que há um combate muito severo aos 10 mandamentos, e nós olhamos as Escrituras, nós vemos que sem a lei, sem os 10 mandamentos da lei de Deus, não haveria pecado. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei. Se nós dissermos que esta lei ela não está mais em vigor, nós podemos cometer qualquer um desses pecados, o que obviamente seria algo absurdo, né? Então, os 10 mandamentos, além de serem um código moral, eles estão em vigor, porque eles são perpétuos, eternos, tá? Então veja, o primeiro mandamento, ele vai restaurar, ou vai manter a verdadeira religião, a verdadeira adoração a Deus, né? A verdadeira religião, na verdade, tá? Porque não terás outros deuses diante de mim, ou seja, Deus é a autoridade máxima e absoluta. Então, quando fala não terás outros deuses diante de mim, não é só a questão de adoração e prestar culto. É a questão de ser instruído ou de seguir, como se fosse oráculos, informações, escritos, mensagens que não procedem de Deus. Então, quando fala não terás outros deuses diante de mim, no primeiro mandamento, não é só não adorar falsos deuses, mas é também não seguir instruções que não são originárias do próprio Deus. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não lhes prestará culto. O segundo mandamento, ele age no sentido de corrigir ou de não permitir a distorção na adoração. Porque Deus, ele é incomparável e não há nada que se compare a Deus. Quando as pessoas fazem imagens da divindade e começam a adorar essas imagens, há uma distorção na adoração. Porque nós adoramos algo criado pela imaginação humana, começamos a adorar algo formado pelas mãos dos homens. Se você faz um desenho de Cristo, por exemplo, para ensinar para uma criança, você não pode usar imagens nem para instrução, porque o livro do Abacuque fala que essas imagens são mestres, né, ou professores de mentira. Então você está mostrando para a criança algo que não é verdadeiro. Seria um Deus invisível, um Deus que deve ser adorado e louvado pelos seus atributos, e não formar na imagem, no imaginário de uma criança, um Deus criado pela própria imaginação humana, seja num desenho, seja numa estátua, seja da forma que for, tá? O terceiro mandamento, ele protege o nome santo de Deus. E note que o terceiro mandamento, ele vem dizer que Deus não terá por inocente pessoas que usam, né, banalmente o nome de Deus, tá? Principalmente quando é usado em meio a piadas ou de forma totalmente irreverente, não se referindo a Deus, tá? Então o terceiro mandamento, ele traz uma questão de reverência e respeito com relação a Deus, e um zelo pelo cuidado de Deus. O quarto mandamento, ele vem falar da lembrança e reconhecimento de quem Deus é, das suas duas grandes obras, criação e salvação. Sem o quarto mandamento, nós perderíamos a igreja, ela se perderia ao longo do tempo, né? Como nós estamos vendo o reflexo nessas igrejas que abandonaram os 10 mandamentos, como elas têm se perdido, né? Dentro da sua própria imaginação, tá? Esses 4 primeiros mandamentos, eles são a relação do homem com Deus. Depois do 5º ao 10º mandamento, são leis pertinentes às relações interpessoais, né? O 5º mandamento
ele vem falar sobre respeito à autoridade. No primeiro nível, a primeira autoridade que é estabelecida sobre nós, que é o nosso pai e nossa mãe. Essa autoridade para o resto da vida. Tá? E a partir disso, a partir dessa primeira autoridade, esse primeiro nível de autoridade que é instituído sobre nós, né? Instituído por Deus, não existe nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus. Tá? Então ninguém nasceu de pai ou mãe errado. Todos, foi Deus que manteve aquilo. Deus que determinou, que constituiu aquela autoridade. Então o primeiro nível de autoridade é o nosso pai e nossa mãe. É o primeiro nível, o primeiro contato de autoridade que nós temos, né? É a submissão, sujeição às ordens do pai e da mãe, suas correções, seus ensinos, né? Depois disso, os avós, pessoas mais velhas, aí vem para autoridades eclesiásticas, autoridades civis, até chegar no próprio Deus. Tá? Então o quinto mandamento, ele vai falar sobre respeito às autoridades que são instituídas sobre nós. O sexto mandamento vem falar sobre o respeito à vida, né? O dever que nós temos de manter a vida, não só a nossa própria vida, como a vida das pessoas. Nós não podemos tirar a vida de uma pessoa, né? Nem mesmo a nossa própria vida, tá bom? Isso é o sexto mandamento. O sétimo mandamento vem falar da preservação do matrimônio. O matrimônio, ele representa o estado entre Cristo e a igreja, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, o matrimônio, ele é santo, sagrado, é a primeira instituição que Deus autorizou, né? A primeira instituição é o casamento e a família. Então, o sétimo mandamento vai falar da preservação do matrimônio. O oitavo mandamento vem falar e vem defender o direito à propriedade, o que pertence a uma outra pessoa, né? Não só o que pertence a ela de forma material, né? Propriedades ou bens ou algo que essa pessoa tem, tá? Mas também direitos, nós não podemos roubar o direito das pessoas, tá? Então nós devemos respeitar o direito que as pessoas têm sobre os seus direitos e sobre a sua propriedade, tá? Aquilo que é propriedade dessa pessoa. O nono mandamento vem falar sobre a preservação à reputação das pessoas. Então nós não podemos levantar uma falsa calúnia, nós não podemos sujar o nome das pessoas, né? Mesmo quando há um fato que é verdadeiro, nós devemos tomar cuidado e ter responsabilidade e não ficar linchando verbalmente uma pessoa ou destruindo a reputação dessa pessoa, né? Diante de outras pessoas. Não podemos fazer isso na igreja, não podemos fazer isso na família, né? E não podemos fazer isso na sociedade, de forma geral, tá? E o décimo mandamento, ele vem falar do respeito ao que é do outro. Então, quando nós cobiçamos, né, a cobiça do que é dos outros, nós estamos desrespeitando pessoas, tá? Então, nós devemos respeitar e não intervir, né, desejando o que o outro tem para si, tá? Porque a cobiça, por isso que ele é o último mandamento da lei. A cobiça é que vai gerar a quebra de todos os mandamentos. A cobiça que gera, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, como diz Tiago, né? E essa tentação é em todos os âmbitos. Adorar falsos deuses, adorar o instruído através de imagens, usar o nome de Deus banalmente, faltar com respeito à vida das pessoas, né? Ao matrimônio, ao adultério, ao furto, tudo isso vem gerado aí através da cobiça, tá? O fato também de levantar o nono mandamento, né? Falso testemunho contra as pessoas, tudo isso é cobiça, tá? Então a pessoa foi tentada a fazer aquilo, a falar aquilo de outras pessoas. Então os 10 mandamentos, como nós vimos neste pequeno apanhado aqui, irmãos, ele, até pela lógica, né? Ele não pode ter caducado, não pode ter passado. Porque se nós abrirmos mão de tudo isso daqui, nós simplesmente vamos negar toda a vontade de Deus sobre todas as áreas, tanto no relacionamento do homem para com Deus, como no relacionamento das pessoas, né? Nos relacionamentos interpessoais, tá? Então, que o Senhor Deus possa completar em nosso coração, né? Tudo isso que for dito, os 10 mandamentos, essa lei,
ela não justifica, é verdade. Ela não tem poder para justificar alguém. Porque infelizmente nós não conseguimos cumprir todos esses mandamentos, a regra, né? Quem justifica é somente Cristo, tá? Mas a lei aponta que existe o pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado não é aquilo que as pessoas imaginam que é ou exigem do outro. Não faça isso porque é pecado. Pecado é o que Deus diz que é pecado e o que a Bíblia diz que é pecado. Tá bom? Então que o Senhor Deus possa nos abençoar e que possamos, com devoção, sabendo das nossas fragilidades, sabemos que nós vamos quebrar esses mandamentos um momento ou outro, mas que isso seja minimizado em nós, que nós possamos lutar para não quebrar, né? Para tentar manter uma vida santa, sem quebrar esses mandamentos, tá? E se escorregarmos em algum deles, nos arrependermos e pedir perdão a Deus. E se for necessário,